Pessoal, eu sou o professor Dantas, da Universidade de Brasília, Departamento de Ciências Contábeis, e desenvolvi esse canal aqui como suporte ao desenvolvimento de disciplinas de ministros na graduação. Esse vídeo em particular trata sobre contabilidade de hedge, né, ou hedge accounting, e foi desenvolvido para a disciplina de contabilidade de instrumentos financeiros. Primeiro, é importante ressaltar que quando a gente está falando aqui de contabilidade de hedge, é muito importante que antes de ver esse vídeo, vocês vejam a discussão sobre contabilidade de derivativos, né? Contabilização de derivativos. Mais do que a contabilidade de derivativos em si, vai ser muito importante vocês compreenderem que é a natureza desses instrumentos que vão ser a base, embora não seja a única forma, né, de fazermos, né, a contabilidade de hedge ou hedge account. Bom, então aqui eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês, que vai ser o norte da nossa discussão. O primeiro ponto é o seguinte, o que seria uma contabilidade de hedge ou hedge account? Contabilidade de hedge, na realidade, assim, é uma prerrogativa que as entidades têm, né? Então, ela não é uma prática contábil obrigatória, né? É uma prerrogativa que a entidade tem para melhorar a representação das transações que ela realiza, em particular as estruturas de proteção, né? O hedge, né? Nas demonstrações financeiras. Então, assim, o hedge account a gente pode definir como uma metodologia para que as demonstrações financeiras reflitam de maneira adequada o regime de competência quanto à realização de operações de proteção pela entidade, pela empresa. Bom, então aqui um conceito bem simples no primeiro momento. Não, então é uma prática contábil que eu vou adotar para que as demonstrações financeiras reflitam mais adequadamente esse regime de competência, reflita mais apropriadamente o que eu estou realizando do ponto de vista de estrutura de hedge, né? Então, assim, por isso que eu digo que é sempre muito importante, antes de ver esse vídeo, você ver a parte de contabilização de derivativos, né? Então, você vai entender o que é a natureza de um hedge econômico e tudo mais lá, tá bom? Que está nesse canal também. Bom, então, qual é o objetivo do hedge accounting? Então, o objetivo do hedge account é representar nas demonstrações financeiras o efeito das atividades de gerenciamento de riscos, né? Quando a entidade usa instrumentos financeiros para gerenciar exposições decorrentes de riscos particulares a esses que possam afetar o resultado do período ou os outros resultados abrangentes. Então, assim, por enquanto o conceito está meio vago, mas quando a gente chegar no detalhamento, principalmente na contabilização, porque a gente vai chegar na contabilização dessas transações, isso vai ficar mais claro. Mas, no primeiro momento, o fundamental é que vocês guardem o seguinte preceito. Hedge accounting tem o propósito de representar mais fielmente a forma como as entidades praticam o gerenciamento de riscos, em particular as estruturas de proteção, né, do hedge, né, e que, eventualmente, se ele não adotar essa prática contábil, as informações financeiras podem não representar fielmente aquilo que está sendo realizado dentro da entidade, tá bom? E, nesse caso, o objetivo do hedge account, em última instância, é que as demonstrações financeiras reflitam a operação dentro da sua essência econômica, tá? Dentro da sua essência econômica, não só a forma, tá? Volto a dizer, a gente vai reforçar isso daqui a pouco, quando a gente for tratar dos exemplos. Então, por que usar o hedge accounting, né? Por que utilizar a contabilidade de hedge? Então, a primeira coisa é que é a representação mais adequada da exposição de riscos da entidade, né? Então, assim, olha, se eu gerencio o risco dessa forma, e eu não representar nas minhas demonstrações financeiras a forma como esses riscos são gerenciados, então as demonstrações financeiras não estão representando aquilo que eu estou realizando internamente. E, portanto, elas podem conduzir o leitor, o usuário da informação financeira, a equívocos de interpretação. Então, o hedge account é uma prática, é uma metodologia adotada que vem permitir que a empresa comunique efetivamente como está gerenciando seus riscos.
tá bom? Maior transparência sobre a política de gestão de riscos, diminuição da volatilidade do resultado, a gente vai verificar isso de forma muito clara, né? Então, eu posso fazer uma estrutura de proteção, e se eu não adotar o hedge account, o meu resultado vai ficar muito mais volátil, né? Mas, na realidade, aquilo é enganoso, porque aquele risco que eu estou representando nas demonstrações financeiras, eventualmente está protegido, né? Então, a contabilidade de hedge vem para esse propósito. Vem para esse propósito. Contribuição para projeções mais acuradas realizadas por analistas, né? Então, se o analista, se o usuário das demonstrações financeiras compreende exatamente como eu estou gerenciando meu risco, ele consegue projetar de forma muito mais efetiva os resultados futuros da entidade, né? Decisões mais adequadas dos gestores sobre os derivativos usados pela entidade. Bom, qual é a condição fundamental para a utilização do hedge account, né? É que a entidade deve comprovar que a operação realizada é, de fato, uma operação de hedge. Então, assim, eu vou casar com esse último bullet, né, que a contabilidade de hedge, ou hedge account, ela não é obrigatória. É um direito que a entidade tem, é uma prerrogativa que a entidade tem. Mas ela só pode utilizar se, somente se, ela comprovar que a operação que ela realizou efetivamente é uma operação de hedge, é uma operação de proteção. Protege a entidade daqueles riscos que ela está comunicando. Então, basicamente hedge account é para comunicar o processo como você, entidade, gerencia os seus riscos. É uma metodologia que você faz para isso, mas que ela não é obrigatória, você faz se você quiser. Mas se você quiser fazer, você tem que demonstrar, documentar que essa proteção, que essa operação efetivamente foi realizada e que ela protege aquele risco que está dizendo proteger. Então, assim, é um cuidado muito grande em relação a essa prática contábil. Bom, quando a gente está falando em uma contabilidade de hedge, tem dois elementos fundamentais, né? O primeiro é o instrumento de hedge. O segundo é o objeto de hedge. A gente poderia ter colocado, inclusive, na ordem inversa. Tanto faz. O que é o instrumento de hedge? O instrumento de hedge é qual tipo de instrumento eu vou utilizar para proteger algo. E o que é o objeto de hedge? É aquilo que eu estou querendo proteger. Então, a gente pode sintetizar instrumento e objeto de hedge com essa dualidade. O objeto é aquilo que eu estou protegendo. O instrumento é o meio pelo qual eu vou proteger aquele objeto. Tá bom? O meio pelo qual eu vou proteger aquele objeto. Então, vamos falar primeiro desse meio pelo qual eu vou proteger o objeto, e depois a gente detalha um pouco mais o objeto. Então, instrumento de hedge, né? É o item utilizado com o objetivo de mitigação da exposição de risco ao qual a entidade está exposta. Ou seja, é o meio que eu vou utilizar para buscar proteção. Na discussão que a gente teve, no vídeo que tem aqui no canal sobre contabilização de derivativos, fica claro aquilo ali, por exemplo, como eu posso utilizar instrumentos financeiros derivativos para proteger a entidade de determinados riscos. Aquilo não é contabilidade de hedge. Eu estou dizendo que o derivativo eu posso utilizar para fins de hedge. É uma das possibilidades, ela não é a única. É derivativo eu posso utilizar para diversas formas. Para especulação, por exemplo. Eu posso utilizar para proteção, quando eu faço com propósito de hedge, ou eu posso utilizar para arbitragem, quando eu estou simplesmente identificando ineficiências do mercado, eu estou arbitrando aquilo ali. E terceiro, eu posso utilizar para fins de especulação, quando eu quero correr riscos, né? Então, aqui eu só estou pensando na primeira, quando eu faço com fim de proteção. Então, mas quando eu faço com fins de proteção, você pode aplicar o hedge account. Você pode, você não é obrigado a, tá bom? Você pode até se proteger, mas você não é obrigado a. Então, é o seguinte, quando a gente está falando de instrumento de hedge, o que vem à mente de início é derivativo. É o mais comum, né? Como é que você protege os riscos? Geralmente por meio de derivativos. Geralmente por meio de derivativos. Na maioria das vezes é um derivativo. Mas é importante deixar claro que não só derivativo. Você pode utilizar
outros instrumentos financeiros que não derivativo para buscar essa proteção, né? Para buscar essa proteção. Então, assim, por exemplo, derivativo de forma geral, ele pode ser utilizado como instrumento de hedge, exceto que, por exemplo, quando você está vendido em opções, por definição, é quase impossível você utilizar isso como instrumento de hedge. Por quê? Porque quando você está numa posição vendida, em tese você está trazendo risco para você, como a gente deixou claro na parte lá de derivativos, né? Mas mesmo a posição vendida, ela pode eventualmente ser utilizada como instrumento de hedge se o objeto for uma opção comprada. Então, você comprou uma opção e agora você está com receita. Então, você pode lançar uma opção para você ficar vendido em outra opção que vai proteger essa primeira. Então, mesmo assim, ainda pode. Então, não é muito comum a opção vendida, mas no limite ainda pode, mas só para proteger a opção comprada, né? Então, derivativo de forma geral e até a opção, embora essa opção vendida seja em situações bem pontuais. Instrumentos financeiros não derivativos, de forma geral, instrumentos financeiros não derivativos, a gente tem a disciplina toda, com diversas discussões sobre instrumento financeiro, mas desde que esse instrumento financeiro seja um instrumento financeiro mensurado a valor justo por meio do resultado, seja um instrumento financeiro classificado como VJR, né? Exceto passivos. Por quê? Porque passivos em que o risco de crédito eventualmente seja registrado como resultado abrangente, esse não pode. Um componente de variação cambial de um instrumento financeiro não derivativo mensurado a VJR, isso também pode ser utilizado. Mas a gente vai ficar nessa aqui, só deixando claro que você pode ter esses instrumentos não derivativos também utilizados como proteção. Mas nessa apresentação a gente vai ficar discutindo muito em cima de derivativos, que é o clássico, que é o padrão, tá? Que é o mais comum. Mas só estou deixando claro que eventualmente eu posso. Por exemplo, digamos que eu tenha, a minha empresa faz um financiamento no exterior, uma operação de crédito no exterior, capta recursos no exterior, em dólar, e eventualmente tenha um ativo mensurado em dólar no Brasil, eu posso utilizar esse ativo como proteção daquela exposição daquele passivo. Posso fazer isso. Então, assim, eu só estou colocando como não é restrito a derivativos, embora, volto a dizer, o mais comum seja exatamente o uso de derivativos. Então, instrumento de hedge, derivativos de forma geral e outros instrumentos financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado. Ok? Então, esse é o primeiro padrão. E o objeto? O objeto é aquele item que eu estou protegendo. Então, o que, que você pode proteger? Então, o objeto de hedge diz respeito ao item que gera exposição a algum risco e, portanto, é objeto da transação de proteção. Então, por exemplo, esse objeto ele deve ser claramente identificado. Por exemplo, ele pode ser uma operação, ele pode ser um ativo qualquer, ele pode ser um passivo, ou ele pode ser uma carteira, né? Então, você pode definir exatamente esse objeto, mas você, na documentação do RED, você tem que deixar muito claro que objeto é esse. Então, esse é o primeiro aspecto. Não só ele tem que definir claramente qual é o item, como qual é o risco que eu quero proteger. Por exemplo, é um risco de variação do valor justo, é um risco da variação cambial, eventualmente ali implícito. Então, você tem que deixar muito claro qual é esse risco. Então, por exemplo, se qualifica para ser designado como protegido, deve ser possível mensurá-lo de forma variável, de forma confiável. Claro, né? Por quê? Porque lembra que eu falei lá no início que uma das condições para utilizar o hedge account é que ele seja, como é que eu posso dizer, identificável, documentado, que você possa, inclusive, demonstrar que aquilo está sendo protegido. Uma das formas de você demonstrar que está sendo protegido é você conseguir mensurar adequadamente esse item, tá bom? Aquele item que está sendo protegido. Bom, se qualifica como item protegido um item individual ou grupo de itens, né, posição líquida, se atender às seguintes condições. É um ativo ou passivo reconhecido, né? Ou eu tenho um ativo, ou eu tenho um passivo, ou uma carteira de ativo, ou eventualmente uma carteira de passivo. Um compromisso firme não reconhecido. O que é um compromisso firme não reconhecido?
É aquele contrato que você já especificou que você vai fazer, já está líquido e certo o que vai acontecer, mas, eventualmente, ele não é ainda um ativo ou passivo. Por quê? Porque você, digamos, você tem um compromisso de adquirir um determinado item patrimonial, um ativo qualquer. Então, você já tem aquele acordo que só que ele só vai ser reconhecido, digamos, no momento em que você efetivamente adquirir. Daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 6 meses, daqui a um mês. Então, só nesse momento ele vai ser reconhecido. Ou seja, mas já tem um compromisso firme, do qual, em tese, você não pode abrir mão, né? Mas ele não é ainda um ativo meu. Tá? Então, ele não é um ativo. Então, esse compromisso firme, ele pode ser um objeto de hedge. Mas como é que eu vou proteger algo que não está nem reconhecido na contabilidade? A gente vai ver. Tem um exemplo exatamente com esse caso. Transação prevista altamente provável, né? Investimento líquido em operação no exterior. O que é investimento líquido em operação no exterior? É quando uma empresa brasileira, né? Estamos falando de Brasil, ela tem uma subsidiária no exterior. Então, por exemplo, a Gerdau tem a Petrobras ou a Vale do Rio Doce, ela tem empresas no exterior que são suas subsidiárias, né? Então, lá, essa empresa opera em dólar, em euro, faz tudo lá. Mas, depois, no final do ano, eu vou trazer essas demonstrações e vou consolidar no balanço da Gerdau, ou da Petrobras, ou da Vale do Rio Doce. Só que o balanço da Gerdau, da Petrobras, da Vale do Rio Doce é em reais. E a demonstração lá, digamos que seja na moeda estrangeira, dólar, euro, coisa parecida. Então, quando eu vier fazer essa consolidação aqui, eu vou ter que fazer a conversão daquele investimento no exterior para a moeda nacional. E aí tem um componente de variação cambial. Se você não proteger essa variação cambial, você vai ter um ganho ou uma perda na sua demonstração que você está fazendo aqui, que eventualmente não traduz um efetivo resultado da entidade. Aí o seu resultado, o seu resultado abrangente, né, vai sofrer variações acentuadas que são, aspas, distorções da prática contábil, e não algo concreto, algo real. Tá bom? Então, a gente também vai ter um exemplo de uma transação prevista altamente provável, vai ter um exemplo de ativo passivo reconhecido e vai ter um exemplo de investimento líquido em operação no exterior. Tá bom? Bom, critérios a serem atendidos para eu fazer o hedge accounting, né? Então, identificação da relação de proteção e a elegibilidade do instrumento e do item protegido. Então, a primeira coisa é essa. Então, tem que deixar muito claro qual é o item objeto de hedge, o item protegido, qual é o instrumento de hedge, qual é o item de risco que eu estou protegendo e que ativo ou passivo é esse ou que carteira é essa. Eu tenho que deixar isso muito claro, isso documentado, que deve ser objeto de auditoria, inclusive. Você tem que demonstrar que aquela relação de proteção efetivamente existe, né? E aí vem o ponto pelo qual muita gente faz o hedge, né, o hedge econômico, faz contratos derivativos para se proteger daqueles riscos, mas às vezes não adota o hedge accounting, não adota o contabilidade hedge. Por quê? Porque essa documentação ela é muito rigorosa, né? O IFRS 9, o CPC 48, traz uma série de requisitos para essa documentação. Ela é muito rigorosa e tem que ser, porque senão você poderia se ver, não, estou protegendo, e você faria algumas estripulias nas demonstrações financeiras, tá? Demonstração de que a relação de proteção atende aos seguintes requisitos de efetividade. Ou seja, não só você tem que documentar toda aquela estrutura, como você tem que demonstrar que aquele hedge, que aquela relação é uma relação efetiva, né? Que o hedge efetivamente consegue proteger aquele risco, né? Então, a gente tem algumas condições. Primeiro, existe relação econômica entre o item protegido e o instrumento de hedge. Então, por exemplo, eu estou querendo proteger, digamos, eu tenho um ativo que está sujeito à variação cambial, eu quero me proteger da variação cambial. Eu tenho que buscar um derivativo que esteja vinculado à variação cambial. Se eu pegar uma outra coisa que não seja variação cambial, a relação econômica não existe. Tá? Eu estou preocupado em proteger os meus ativos, a minha carteira de recebíveis, por exemplo, de variações acentuadas de taxa de juros, que modificam o valor justo daqueles ativos.
Então, eu tenho que buscar um derivativo ou um outro tipo de instrumento que proteja a entidade de variações, né, do valor justo desses instrumentos, no caso de variações acentuadas na taxa de juros. Então, essa é a questão. Eu tenho que demonstrar que existe essa relação econômica entre o item protegido e o instrumento de hedge. Tá bom? O efeito do risco de crédito não influencia as alterações do valor que resulta dessa relação econômica. Isso é muito importante. Nesse caso, tem que ficar claro que o risco de crédito não é esse objeto. O que é que eu estou protegendo? Estou protegendo o que a gente chama digamos assim, risco de mercado, risco de taxa de juros, risco de moedas, risco de preços de commodities, risco de preço de ações, mas o risco de crédito, não, o risco de crédito é você utiliza outros instrumentos para gerenciamento, não é o caso aqui, tá bom? O índice de hedge da relação de proteção é o mesmo que resultaria da quantidade do item protegido que a entidade efetivamente protege, a quantidade do instrumento de hedge. Bom, o que tem esse último item aqui? É uma coisa basicamente seguinte: digamos que você é uma entidade, uma empresa que trabalha no ramo de aviação, né? E aí você quer proteger uma parte da sua exposição, aí você tem medo, tem receio de que o preço do querosene de aviação, por exemplo, aumente muito. Então, aí você vai buscar a proteção de um instrumento para querosene de aviação. Mas provavelmente você não encontrará no mercado um instrumento específico de querosene de aviação. Aí você vai encontrar um outro instrumento que, embora não seja específico de querosene de aviação, tenha relação com querosene de aviação. Por exemplo, digamos que o petróleo tenha. Tá? Então, você tem que demonstrar que existe uma correlação entre o comportamento do preço do petróleo e o comportamento do querosene, e, eventualmente, você busca a proteção do querosene por meio de contratos de petróleo. Então, é uma forma diferente. Aí você tem que verificar qual é o índice de hedge que você vai utilizar, quantos contratos de petróleo eu tenho que adquirir para corresponder a determinada quantidade de querosene. E aí por diante. Então, você vai adotar exatamente essa prática. Essa é a lógica do índice de hedge. Tá bom? Bom, o mais importante, são os tipos ou categorias do hedge account. Aqui vai ser o central para você compreender. Então, a gente vai passar aqui rapidamente por esse conceito dos tipos de hedge, e depois eu vou fechar o ciclo de toda a lógica do hedge account, e depois a gente volta aqui para mergulhar em cada um desses conceitos e fazermos os exemplos da contabilização, tá bom? Então, o primeiro tipo de hedge contábil, né, o hedge account, né, é o hedge de valor justo. O que seria o hedge de valor justo? O hedge tem como finalidade proteger o valor justo de um ativo ou passivo reconhecido ou de um compromisso firme ainda não reconhecido. Aqui eu estou com receio de que o valor justo de um determinado ativo que eu tenha, vou pegar só o ativo aqui como exemplo, eu tenho, digamos, um ativo qualquer, tá bom? E eu tenho medo, receio, né, preocupação de que esse ativo aconteça variações acentuadas no valor de mercado desse ativo que venham me prejudicar. E, eventualmente, esse ativo está mensurado a custo amortizado. Então, por exemplo, eu tenho adquiri uma máquina super, mega moderna, acabei de adquirir. E digamos que seja uma máquina, assim, por exemplo, e ela está mensurada pelo custo amortizado. Eventualmente, eu posso me proteger de variações acentuadas nesse tipo, no valor justo desse ativo. Né? O mais comum seria um ativo financeiro. Né? Então, por exemplo, eu vendi a prazo uma empresa do ramo imobiliário. Vendeu um imóvel a prazo. O cliente vai pagar em 90 meses. 90 meses. E aí tem uma taxa de juros que foi colocada naquele instrumento, digamos, foi colocada uma taxa de juros, digamos, de equivalente a 12% ao ano. 12% ao ano. Só que aí eu tenho receio de que, por exemplo,
por exemplo, e aí ele está mensurado pelo custo amortizado. Digamos que essa é a prática contábil. Só que eu comecei a ter receio de que variações na taxa de juros podem influenciar o valor justo desse item. E aí, por exemplo, eu posso ter variações no valor justo desse item, mas ele está mensurado a custo amortizado. Mas eu quero, eventualmente, tratar isso, me proteger disso. Então, eu entro no derivativo de juros futuros, né? Na curva de juros futuros. E quando eu fizer isso, eu estou protegendo indiretamente o valor justo dessa minha carteira. Essa é a ideia. Como é que a gente vai fazer isso na prática? Eu tenho um ativo mensurado a custo amortizado e eu quero mensurar, me proteger de variações no valor justo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter um exemplo para a gente detalhar esse aspecto, tá? Esse é o hedge de valor justo, né? Tem um segundo tipo de hedge, né, que é o hedge de fluxo de caixa. No hedge de fluxo de caixa, a ideia não é proteger o valor justo. A ideia aqui é proteger o hedge de uma exposição à variabilidade no fluxo de caixa atribuível a determinado risco associado com um ativo ou passivo ou uma transação altamente provável que possa afetar o resultado da entidade. Aí aqui eu já estou preocupado com o quê? Eu já estou preocupado com o seguinte, digamos, eu fiz um empréstimo no exterior, só que eu vou pagar em dólar, e eu opero no Brasil, que aí todos os meus resultados são em reais. Então, portanto, se acontecer uma variação muito acentuada no dólar, eventualmente eu tenho, como é que eu vou me proteger? De onde é que eu posso, eventualmente, incorrer numa grande perda? Então, eu posso buscar uma proteção. E como é que eu trato isso do ponto de vista do hedge contábil, né? A gente vai fazer um exemplo de forma mais clara. Então, hedge de valor justo, hedge de fluxo de caixa, e o terceiro, que é o hedge de investimentos no exterior. Nesse caso, é o hedge do montante relacionado àquela participação. Lembra que eu falei da Gerdau lá no exterior, da Petrobras no exterior, da Vale do Rio Doce? Pronto. Então, esse é aquele caso, e aí a gente vai discutir daqui a pouco como é que a gente vai fazer o exemplo, né? Como a gente vai contabilizar situações desse gênero. Bom, esses aqui são os tipos ou categorias do hedge account, né? A gente vai voltar nesse slide daqui a pouco. Mas antes, a gente vai só fechar o ciclo de toda a lógica do hedge contábil, né? Então, não basta você fazer o hedge, né? Então, você tem que, o tempo todo, avaliar, analisar, demonstrar, documentar que aquele hedge é efetivo, né? Então, a avaliação sobre se o hedge atende aos requisitos de efetividade deve ser feita de forma contínua a partir da designação. Então, daqui para frente, o tempo todo eu vou fazendo. Se ele se tornar inefetivo, aí talvez eu tenha que desfazer o hedge, né? Eu só posso continuar tratando como hedge contábil se ele for efetivo, tá bom? Então, essa é a minha obrigação daqui para frente. E o auditor tem a obrigação de verificar isso aí. Então, quando é que você faz? Daqui para frente, de forma contínua. Pelo menos por ocasião da preparação das demonstrações financeiras, né, no encerramento das demonstrações financeiras, você tem que fazer, né? Mas se acontecer uma alteração significativa, né, por exemplo, eu tenho uma proteção de variação cambial e o dólar, por conta de situações de guerra, disparou, caiu demais, o que é que vai acontecer? Opa, vai lá no hedge, verifica se ainda tem condições de ser tratado como tal. Então, ele pode acontecer a qualquer momento, né? Que acontecer uma mudança de condições, ou pelo menos no fechamento das demonstrações. A avaliação refere-se à expectativa sobre a efetividade do hedge e, portanto, será somente prospectiva, né? Até a edição do IFRS 9, a gente olhava retrospectivamente e prospectivamente. A partir do IFRS 9, a lógica é prospectiva, tá? Então, o tempo todo você tem que demonstrar que daqui para frente aquele hedge tem condições de ser efetivo, atende aquelas condições de efetividade. A entidade deve utilizar um método para avaliar se a relação de proteção atende a esses quesitos, que captura as características relevantes da relação de proteção, né? Em alguns casos, pessoal, tem duas possibilidades, né? Em alguns casos, basta uma avaliação qualitativa. Por exemplo, se os fatores-chave
os termos críticos, né? Como o valor nocional, né? Que a gente viu lá em derivativos, que é o valor da exposição. O valor nacional, o vencimento do instrumento, as datas dos fluxos de caixa, né? A relação de proteção, qual é o ativo subjacente. Se tudo isso aqui procura espelhar basicamente o item protegido, basta a avaliação qualitativa, ela é suficiente. Basta que você disser, olha, ó, eu tenho uma dívida em dólar que vai vencer daqui a 3 anos. E aqui eu tenho, ó, eu contratei um instrumento de uma opção de compra de dólar, uma opção de compra de dólar, eu adquiri uma opção de compra de dólar, eu comprei a opção de compra de dólar, que vai vencer em 3 anos, e o valor da dívida lá é US$ 1 milhão, e essa opção aqui é US$ 1 milhão. Pronto, pessoal, isso é suficiente. Não tem nem que fazer cálculo, tá? Assim, por exemplo, o valor nacional é o mesmo, o vencimento é o mesmo, as datas dos fluxos é lá no vencimento, vai ser tudo feito lá. Ou seja, esse risco variação cambial está protegido. Basta essa avaliação qualitativa, isso é suficiente. Para outros casos em que valor nacional, as datas de vencimento não são exatamente as mesmas, os fluxos não são exatamente os mesmos, você tem que fazer uma análise quantitativa para demonstrar que, no final, o comportamento entre objeto de hedge e instrumento de hedge tem um comportamento equivalente. Tá bom? Então, eu posso utilizar uma análise, uma avaliação qualitativa ou uma avaliação quantitativa, né? Quanto mais complexo, mais quantitativa tem que ser essa avaliação, tá bom? Aqueles casos são bem casadinhos, a avaliação qualitativa é suficiente por si só. Bom, o que acontece, né? O que acontece para eventualmente justificar a descontinuidade, né, do hedge ou um reequilíbrio, que a gente chama assim, ó, desequilibrou, então reequilibra, pode ser uma solução. Então, você tem que fazer as seguintes perguntas. O IFRS 9 é fantástico nesse ponto de vista. O tempo todo ele vai fazendo determinadas árvores de decisão, né? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer, para saber se está a necessidade de descontinuar o hedge ou reequilibrá-lo, você tem que fazer a primeira pergunta qual é o objetivo do gerenciamento de risco? Ainda é o mesmo? Ou seja, você ainda está protegendo a variação cambial? Ou você agora mudou o foco? Se o objetivo do gerenciamento de risco não é mais o mesmo, acabou aquele hedge. Você pode até montar outro agora, mas aquele acabou. Aquele acabou. Então, se o objetivo do gerenciamento de risco mudou, eu agora não quero mais proteger a questão da variação cambial, eu quero proteger agora a taxa de juros, então é outro hedge, é outra relação de proteção. Então, você descontinua a contabilidade de hedge que você tinha feito. Agora, se ele for o mesmo, aí você faz a segunda pergunta, né? Segunda pergunta a relação de hedge continua a ser apropriada para refletir a relação esperada entre o instrumento e o item protegido? Ou seja, ela continua efetiva, né? Se ela não for mais efetiva, você tem que reequilibrar. O que significa? Por exemplo, lembra, se ele não for totalmente casadinho daquele jeito, é US$1 milhão, vencimento para 3 anos, aqui eu tenho que pagar, aqui eu tenho o direito de comprar, está tudo casadinho, tá? Mas digamos que não seja exatamente assim, seja uma relação de proteção que você tem fluxos diferentes, tem taxas diferentes e coisas desse tipo. E no primeiro momento ia se compensando as coisas, mas uma das variáveis desequilibrou ao longo do período. Pronto, o hedge eu tenho que reequilibrar. O que significa reequilibrar? Talvez eu precise de mais derivativos ou tirar uma parte dos derivativos que estão protegendo, tá? Eu tenho que mudar, reequilibrar essa relação. Essa é a primeira possibilidade, tá bom? Se a relação de proteção continua a ser apropriada, ou seja, eu quero proteger aquela variação cambial, mas agora os instrumentos não são mais suficientes para proteger, eu posso reequilibrar. Eu não tenho que descontinuar, basta que eu reequilibre. Na hora que eu detectei que ele não é mais efetivo, de forma prospectiva, basta eu reequilibrar essa relação, né? Mas se ele for
ele continua, por exemplo, o objeto de gerenciamento é o mesmo e essa relação continua efetiva, então continua a contabilidade de hedge normal, tá bom? Então, em uma eu tenho que reequilibrar e a outra eu continuo, né? E aqui é necessário que o resultado não seja incompatível com a finalidade da contabilidade de hedge. Aí é lógico, né? Quer dizer, aquela coisa que a gente falou. Então, você está analisando a efetividade e esse resultado ele vai ser compatível com aquela estrutura de gerenciamento de riscos que você estabeleceu. Tá bom? Então, essa aqui é a lógica para decidir sobre descontinuidade ou reequilíbrio, se for o caso. Né? Bom, razões para você descontinuar um RED, né? Quer dizer, então, a contabilidade de RED. Né? Então, por exemplo, o objetivo do gerenciamento de risco se alterou. Então, o meu objetivo agora é diferente. Então, em tese, ou você descontinua total, porque mudou completamente, ou o meu objetivo agora não é proteger 100% daquele risco, é só uma parte. Então, pode ser uma descontinuidade parcial. Não há mais uma relação econômica entre o instrumento e o objeto de hedge. Pronto, aquilo que você montou, que tinha correlação entre isso e aquilo, né? Por exemplo, o contrato de estava querendo proteger o querosene por meio do contrato de petróleo. De uma hora para outra, chegou algo diferente que diz que agora o preço do querosene não tem nada a ver com petróleo mais. Então, não tem mais a relação de proteção que se estava estabelecendo, portanto, descontinuou o hedge. Descontinuou o hedge, né? O efeito do risco de crédito passa a dominar a relação de proteção. Então, esse efeito de risco de crédito, o tempo todo a gente está voltando nele. O RED ele não é montado, é montado, estruturado para proteger as relações de risco de mercado, não de risco de crédito. Né? Risco de crédito são outros fatores. Como parte do rebalanceamento da estratégia, a quantidade do instrumento de hedge ou do item protegido se alteraram. Então, você, por exemplo, você modificou a dimensão do seu hedge, então você descontinua parcialmente. Então, você não vai desfazer completo, mas agora a relação vai ser diferente. Isso tudo está documentado, isso tudo está explicado, inclusive por meio de todas as projeções que você fez para ser objeto de auditoria, que é a proteção do usuário, é o auditor verificar isso com profundidade. O instrumento de hedge venceu. Opa, contratei um derivativo, só que o derivativo, eu tenho um passivo, né, um empréstimo no exterior, para vencer em 3 anos. Contratei um derivativo que vence em 1. Terminou 1 ano, venceu o derivativo, venceu o instrumento. Acabou a história. Não tem mais. Então, a contabilidade de hedge vale durante aquele 1 ano e os outros 2 anos, ou você faz outro, ou fica sem. Tá bom? O instrumento de hedge, no todo ou parte, ele é vendido, terminado ou exercido. Então, você pode, mesmo antes do vencimento, né, você pode vender, se desfazer daquele instrumento. Aí você vai ter que refazer o seu hedge. Né? Você pode tirar aquela parte relativa àquele instrumento, se você não vendeu tudo, ou, eventualmente, se você vendeu tudo, você acabou. É a mesma coisa que o item anterior. É a mesma coisa que o instrumento vencer. Tá bom? O item protegido não existe mais ou não é esperado sua ocorrência. Então, por exemplo, o passivo lá no exterior, o empréstimo lá no exterior. Passou 1 ano, eu contratei um derivativo para 3 anos, mas passou 1 ano, a empresa tinha uma sobra de caixa, foi lá e liquidou o passivo. Não tem mais item para proteger, desapareceu a contabilidade de hedge. Mesmo que você fique com derivativo, aí você vai tratar como derivativo normal. Mas o item objeto de hedge, que é o financiamento no exterior, não existe mais. Logo, não existe contabilidade de hedge sem objeto de hedge. Tem que ter os 2 elementos. Tá bom? Então, isso aqui é uma síntese de razões para eventualmente descontinuar. Bom, o que a gente viu até agora, pessoal? Toda a lógica entre o que é a contabilidade de hedge, a que se propõe, quais são os seus grandes conceitos, o que é um instrumento de hedge, o que é um objeto de hedge, um conceito bem rápido sobre os tipos de hedge accounting, né? E os casos, eventualmente, de reequilíbrio ou descontinuidade do hedge. Bom, agora a gente vai mergulhar agora nos exemplos, tá bom? Nos casos mais concretos. Né? E aí a gente vai discutir o hedge de valor justo, o hedge de fluxo de caixa e o de investimento no exterior. Hedge de valor justo. O que é um hedge de valor justo? O hedge
nesse caso, tem como finalidade proteger o valor justo de um ativo ou passivo reconhecido ou de um compromisso firme ainda não reconhecido, né? Para a sua aplicação, deve ser identificado e documentado o risco que está sendo protegido. A gente está repetindo aquela parte mais geral. Aplica-se ao hedge de valor justo, por óbvio, né? Então, você tem que especificar qual é o tipo, qual é o ativo, ou qual é o componente de risco que você está protegendo e tudo mais. O risco a ser protegido o risco a ser protegido deve afetar o resultado, né? Então, claro, né? Se eu estou protegendo aquele risco, né, e é para valor justo, ele vai ter que afetar o resultado. Exemplos. Exemplos de itens que podem ser objeto de hedge de valor justo. Primeiro, ativos e passivos prefixados. Então, por exemplo, comprei uma debênture emitida por uma companhia qualquer, e essa companhia me paga juros de 15% ao ano. 15% ao ano. Nesse caso, eu tenho, assim, e ele está mensurado a custo amortizado, tá bom? Eu quero me proteger de variações do valor justo desse ativo, decorrente de variações da taxa de juros. Pronto, esse é um exemplo clássico. Segundo, ativos não financeiros. Então, por exemplo, que tem a exposição em relação ao seu valor de mercado. Então, por exemplo, você tem commodity em estoque, né? Um ativo não financeiro qualquer que tem, tá, você tem receio, por exemplo, eu tenho um determinado item em estoque e eu quero me proteger de variações acentuadas no valor justo desse item. Então, eu posso buscar uma proteção por meio de derivativos que a gente já viu lá no tópico anterior. Mas aí, quando a gente for buscar esse derivativo, se eu tratar um derivativo solto e um ativo solto, esse ativo vai continuar sendo mensurado a custo amortizado, né? O custo de aquisição, se for um estoque, e aqui eu vou ter uma variação do valor justo no resultado. Então, vou provocar flutuações no resultado, que é o hedge, contabilidade hedge. É evitar esse descasamento. Ele vai juntar essas coisas. Vamos ver como é que ele vai fazer, tá bom? Compromissos firmes de comprar ou vender um ativo no financeiro, que ele gera exposições quando o preço é prefixado ou em moeda estrangeira. Tá bom? Então, você tem aqui, ó, eu fiz um acordo contigo que eu vou comprar um determinado item e vou pagar $200 mil por ele. Ou 200 mil reais. 200 mil reais. E aí, o que é que eu tenho receio? Eu tenho receio de que, por exemplo, e se o valor justo desse item cair? Quer dizer que daqui a um ano eu vou dar 200 mil por algo que só vale 150. Vou perder 50. Então, você pode entrar num instrumento de proteção, o mais comum é o derivativo, e se proteger dessas variações. A gente já viu lá na parte de derivativos e como seria o efeito na contabilidade hedge, a gente vai ver agora. Tá bom? Vamos para a contabilização, né? Qual é a lógica da contabilização e como ele resolve o tratamento distinto, né? Então, por exemplo, olha só, você tem esse compromisso de comprar um determinado item daqui a um ano, daqui a 2 anos, por $200 mil. Aí você faz um derivativo para se proteger. O derivativo ele é ajustado todo dia, todo mês. Você está reconhecendo o derivativo, não está? O resultado desse derivativo, em princípio, ele vai para onde? Para o resultado. Para o resultado. E aí o meu resultado ele vai ter um ganho ou uma perda, mas eu só tenho o compromisso firme de comprar a máquina por $200 mil. Eu não posso registrar flutuações do valor justo dessa máquina, ou seja, o efeito da variação cambial. E aí, o que é que vai acontecer? O meu resultado vai ficar, para me proteger do ponto de vista econômico, e quando eu fiz o derivativo, eu me protegi do ponto de vista econômico, mas o meu resultado contábil ficou afetado.
A contabilidade de hedge, em tese, vai resolver esse descasamento. Essa é a ideia. Vamos ver como é que isso ocorre. Então, aqui na contabilidade de hedge de valor justo, né, então você tem outra vez aquelas perguntinhas, né? Então, a primeira pergunta, que é algo bem, não é o comum, que você fazer um item protegido é um instrumento patrimonial VJORA. Lembra quando a gente discutiu a parte lá da classificação dos instrumentos, a gente disse que o IFRS 9 tem a prerrogativa de pegar determinados itens patrimoniais, por exemplo, ações, né? É o conceito básico, e que eventualmente deveria ser classificado como VJR, mas a empresa tem a prerrogativa de registrar como VJORA, só que se ele registrar como VJORA, nunca vai transitar pelo resultado. Lembra disso, né? Então, nesse caso, se o item protegido for um instrumento patrimonial VJORA, então o item objeto, eu vou ajustar o item objeto, vou fazer o valor justo está sendo registrado lá nos outros resultados abrangentes. Está claro? É claro, porque está classificado como VJORA, ele já está lá nos outros resultados abrangentes. E o instrumento de hedge, que, por exemplo, eu vou pegar aqui, ou seja, o derivativo, esse derivativo você também joga lá para o resultado abrangente. Se você não fizer a contabilidade de hedge, o item objeto de hedge está lá no resultado. O instrumento de hedge, desculpa, o resultado com derivativo. Então, um está no resultado, outro está no outro resultado abrangente. E aí descasa o resultado da entidade. Agora, quando você classifica ele como hedge accounting, contabilidade de hedge, então você bota os dois no mesmo lugar. E aí você evitou o descasamento. Pronto. É para isso que existe o hedge accounting. Para evitar esses descasamentos. Agora, se o item protegido é um ativo VJORA não patrimonial, por exemplo, você adquiriu um título e classificou, mas é aquele título que às vezes você fica até o vencimento, às vezes você vende, às vezes você fica até o vencimento, às vezes você vende, e aí o IFRS não tem o modelo não está claramente definido, você pode classificar como VJORA. Nesse caso, o item, nesse caso, quando você fizer essa classificação, contratar um derivativo, designar isso como uma contabilidade hedge, o valor justo que você estava colocando lá no patrimônio líquido, lá nos outros resultados abrangentes, você passa a colocar direto na DRE. E aí é como se você transformasse um VJORA em um VJR. Aí você coloca na DRE tanto o ajuste a valor justo do item objeto, quanto o ajuste a valor justo do derivativo. E aí os dois estão no mesmo lugar mais uma vez. E aí você não tem descasamento. Terceiro, que é o comum. Agora, esses dois primeiros itens são as exceções. O comum de hedge de valor justo é esse terceiro tópico aqui, em que o item objeto é outro tipo de ativo ou passivo ou compromisso firme, ou seja, não está classificado como VJ, tá bom? Está classificado como... Então, nesse caso, o item objeto de hedge, ele faz o ajuste a valor justo. O item objeto é o ativo que está protegendo. Você faz o ajuste a valor justo e a contrapartida é resultado. E a contrapartida é resultado. E o instrumento, que é o derivativo, ele também está no resultado. Então, os dois estão no resultado. Ou seja, nesse caso, digamos que seja um ativo que está classificado como custo amortizado, você contratou um derivativo para proteger o valor justo, digamos que é um contas a receber. É um contas a receber. Custo amortizado, contas a receber. Você contratou um derivativo para proteger de flutuações no valor justo dessa carteira, ou receio de variações de taxa de juros. Nesse caso, o que é que você vai fazer? Você vai, indiretamente, é como se você pegasse aquele ativo, que é custo amortizado, e transformasse em valor justo no resultado. Porque você vai pegar esse item objeto, que é esse ativo, e você vai fazer o ajuste a valor justo dele. E vai colocar a contrapartida no resultado. Ou seja, você transformou um ativo CA, custo amortizado, em VJR. E o resultado ele não será abalado. Por quê? Porque tanto o derivativo, resultado derivativo, quanto a contrapartida do item objeto de hedge, eu estou colocando na DRE. Então, meu resultado, eu simplesmente, por meio desse instrumento,
eu simplesmente alterei a forma, indiretamente, de forma indireta, a forma de contabilização da minha carteira, que estava como custo amortizado, eu transformei em valor justo. Tá bom? Então, essa é uma prerrogativa. Vamos para um exemplo. Vamos para o seguinte exemplo. No dia 1º de julho de 2001, a companhia TPT, produtora de aços, adquiriu 1 milhão de toneladas de minério de ferro, que é uma matéria-prima para a produção de aço, tá? A um custo de R$ 750 a tonelada. Essa matéria-prima, ela não será utilizada na produção no curto prazo. Ela adquiriu por quê? Porque o mercado está apresentando sinais que vai ter algum tipo de problema de restrição. Eu tive a oportunidade de me proteger, comprei logo esses aços para não comprometer minha produção futura, mas, assim, não vai ser utilizada isso, assim, no curtíssimo prazo. Tá bom? 1 milhão de toneladas a R$ 750 a tonelada. A TPT, com essa matéria-prima não será utilizada na produção de curto prazo, a TPT tem receios de que flutuações acentuadas no valor de mercado da commodity, né, comprometa as estratégias de formação de preço no futuro. Né? E aí ela resolve se proteger das variações no valor de mercado do minério de ferro. Aí ela diz, eu comprei esse minério de ferro, está aqui, mas assim, eu tenho receio de flutuações muito acentuadas, né? E se acontecer variações muito acentuadas, eu só comprei por conta do receio de falta. Mas eu também não quero ficar muito exposto a variações muito acentuadas no minério de ferro, porque se ele cair muito, eu comprei a 750 e digamos que ele cai para 600. Quando eu produzir, eu vou ter perda. Então, eu prefiro, assim, já busquei uma primeira proteção que era ter a matéria-prima, para não comprometer a produção, mas eu quero me proteger de que, por exemplo, o valor justo desse minério de ferro, né? Porque se lá no futuro o preço subir, eu vou colocar isso no preço do produto final do aço, e aí o preço do aço ele vai sofrer as consequências, mas o mercado vai sofrer, então eu não vou ter problema. Mas se ele baixar, eu vou ter perda. Então, eu quero me proteger. Então, para isso, nesse mesmo dia, no dia 1º de julho de 2001, a TPT entrou em um contrato de minério de ferro no mercado futuro. Né? Então, assim, por exemplo, ela entrou no mercado de ferro, ficando vendido no valor nacional de 750 milhões de reais. Ou seja, o mesmo valor, né? Que ele comprou, ele ficou vendido. É como se ele tivesse, por meio desse contrato, adquirindo o direito de vender o equivalente a esses 750 milhões de reais hoje, que dá o equivalente a 1 milhão de toneladas, de vender esse minério de ferro. Né? E aí ele está protegido de variações negativas, né? que é o receio dele. Isso aqui com vencimento para 30 de junho de 2002, daqui a um ano. No momento da contratação, o valor justo do contrato é igual a zero, ou seja, a estimativa do mercado para 30 de junho é que com 750 está bem precificado. Não tem. Só que isso vai sofrer variações ao longo do tempo, para mais para baixo, tanto faz. A TPT arca com custo de transação de R$ 5.000. Então, ela pagou R$ 5.000 de corretagem, coisa desse tipo, para entrar no contrato, né, por meio dos seus agentes. E aqui ela toma uma decisão. Ela poderia simplesmente fazer o contrato pronto. Mas ela toma uma decisão. Eu quero aplicar a contabilidade de hedge a essa operação. Porque eu quero evitar distorções nas demonstrações financeiras. Então, isso aqui é a decisão da contabilidade de hedge. Aí ele tem que documentar tudo. O outro, até o tópico anterior, ele simplesmente está buscando uma proteção. É um hedge econômico. Quando eu adoto a prática contábil do hedge accounting, aqui é o hedge accounting. É uma prerrogativa que eu tenho. Eu poderia só me proteger no item anterior, tá bom? Em 31 de 12 de X1, o preço de mercado do minério de ferro estava em R$ 790 a tonelada e o contrato no mercado futuro tinha gerado, em termos líquidos, ajustes negativos de 38.750. Ou seja,
A minha preocupação era que caísse, eu travei 750, né? É como se eu fizesse uma aposta um acordo com a contraparte, né? No meu contrato futuro, é o seguinte, ó, 750 a gente empata. Se ficar abaixo de 750, você vai complementar, vai ficar no 750. Por outro lado, se passar, eu te pago. É sinal de que eu vou assegurar que os 750 é que tá protegido, tá bom? Então, fiz esse negócio, né? Quando chegou em 31 do 12x1, tinha subido. Se eu não tivesse feito o derivativo, estaria problema. Então, eu tinha um estoque que eu comprei por 750, que já está 790. Mas, como eu fiz o derivativo, contrato futuro, eu tenho que pagar 38.750, que esse é o valor justo. Ele não dá exatamente os 40 milhões, né, que é os 750 para 790, porque o valor justo do derivativo, ele trabalha também com projeções, né? Então, não é o valor presente que vai determinar exatamente, não. Tá bom? Então, vamos promover os registros contábeis pertinentes até essa data, até 31 de dezembro de 2021. Então, a primeira coisa é o seguinte: a primeira coisa foi adquirir o estoque. Adquirir o estoque, débito no estoque, entre os 750 milhões, estoque, custo de aquisição. O estoque é isso, custo de aquisição. E registrei a despesa financeira, porque é só um custo de transação, 5 mil, saiu do caixa, despesa financeira. Isso no dia 1º de julho. Passou 6 meses. Passou 6 meses, o que é que aconteceu? O valor justo derivativo aqui está zero, né? Passou 6 meses, o que é que aconteceu? Primeiro evento. O meu estoque, que eu adquiri, assim, por exemplo, por 750, eu vou fazer um ajuste a valor justo dele de 40, que eu ganhei isso no meu estoque. Porque eu tenho agora no estoque algo que eu paguei 750 e que vale 790. Eu paguei 750 e que vale 790. Então, eu ganhei 40. E aí, nesse caso, eu registro isso, ajusto o valor do meu ativo, né? Contra, assim, por exemplo, e registro, ó, isso é um ganho de ajuste a valor justo no estoque decorrente do RED contábil. Então, ajustei o valor do meu ativo. Na outra ponta, o derivativo, eu tenho algo a pagar. Né? Por quê? Porque eu fiz aquela aposta dos 750. Eu tenho algo a pagar. Então, eu faço um débito com resultado de derivativos, que foi uma perda, eu tive uma perda, e crédito de ajuste de derivativos a pagar. É claro que eu coloquei aqui ajuste de derivativos a pagar, que é o primeiro lançamento. Mas se você trabalhar com o mercado futuro ele tem ajuste diário e D1, D2, basicamente a bolsa líquida. Então, nunca vai ficar esse valor todo acumulado. Eu estou deixando aqui só para deixar claro, mas do ponto de vista, esse passivo, ele vai sendo zerado a cada dia, né? Os ajustes diários eles vão sendo feitos. Então, ele está aqui só para destacar que a contrapartida é resultado e o derivativo a pagar. Ele poderia ser um derivativo a receber e um resultado com derivativos. Bom, o lançamento é esse. Se não ficou claro qual é o efeito nas informações financeiras, eu fiz um quadro, resumo aqui do lado. Olha só. Digamos que você adquiriu esse estoque e você não fez o derivativo. Você não fez qualquer tipo de proteção. Então, nesse caso, o que você teria em 31 de dezembro? Você teria em 31 de dezembro o estoque no valor de 750. Um estoque no valor de 750. E você não teria nenhum resultado, porque está mensurado pelo custo histórico, tá? Só se você fosse um objeto do impairment lá na frente, mas
no caso, a matéria-prima, tudo aqui, 750. Então, essa seria a sua primeira situação, se você não tivesse feito nada. Mas digamos que você fez. Você disse, eu quero me proteger de variações no valor justo desse minério de ferro, porque é um estoque muito grande, 750 milhões, e aí eu quero me proteger disso. Então, vou contratar um derivativo. Então, ele contratou um derivativo, mas ele não fez o hedge contábil. Ele fez só o hedge econômico. Só contratou o derivativo para se proteger. O que seria com o derivativo? Se o preço caísse abaixo de 750, ele recebia. Se o preço ficasse acima de 750, ele paga. No caso, como foi para 790, o ajuste, o valor justo desse contrato derivativo deu 38,750, não dá os 40 fechadinho assim, não, tá? Quando ele fez isso, registrou a perda. Mas o meu ativo ficou o mesmo 750. Embora aquele meu ativo não valha mais 750, ele já vale 790. Mas na contabilidade ele está pelo custo histórico, eu não posso mudar. Agora, olha o que aconteceu quando ele utilizou o hedge contábil. O meu estoque, o custo de aquisição continua 750. Mas dentro do estoque, eu tenho uma conta adicional, que eu vou dizer, eu ajuste de hedge contábil. Eu estou mensurando esse estoque de matéria-prima aqui, no caso de minério de ferro, a valor justo. E ele foi para 790, os 40 milhões de ajuste a valor justo. E no meu resultado? No meu resultado, eu perdi 38,750 no derivativos, mas ganhei 40 do ajuste a valor justo, que é a contrapartida lá do lançamento de coisa, não foi? Ó, o lançamento aqui, ó. Primeiro lançamento, ó. Débito no estoque, crédito de ganhos de ajuste a valor justo no estoque. Então, o meu resultado, olha só. Olha o que gerou a contabilidade de hedge. Se eu fiz só o hedge econômico, eu estou protegido porque eu tenho um ativo que vale 790. Eu perdi 38,750 no derivativo, mas eu tenho um ativo que vale mais. Mas eu não reconheci. Por quê? Porque eu não utilizei a contabilidade de hedge. Mas quando eu fiz a contabilidade de hedge, olha como ficou tudo muito mais lógico. Eu transformei o meu estoque em valor justo, porque ele está protegido. E o meu resultado, eu digo, eu ganhei no ajuste do estoque e perdi no derivativo, que poderia ter sido o contrário. Por exemplo, se fosse para 710, por exemplo, poderia ter acontecido exatamente o inverso. Eu perdia no valor do estoque e ganhava no derivativo. Então, o meu resultado, na realidade, em termos de competência, ele está praticamente neutralizado aqui, ó. Em um valor do estoque que é 790 milhões, o que deu de resultado aqui foi 1.210, 1.250, que é essa diferença. E que tende essa diferença vai se reduzir até chegar em 30 de junho, ele tende a ajustar. Tá bom? Ou seja, essa é a utilidade do hedge contábil. Essa é a utilidade. E eu estou tirando 3 possibilidades aqui. Uma, sem fazer qualquer tipo de proteção. A segunda, fazendo a proteção, mas só fazendo a proteção econômica e não a contábil. E a terceira, fazendo a proteção contábil. E aí só ver qual é a informação contábil que reflete mais apropriadamente o que efetivamente aconteceu. É óbvio que a contabilidade hedge, ela veio para que a informação contábil seja mais precisa e elimine essas distorções. Tá bom? Então, esse aqui é um exemplo de hedge de valor justo. Tá bom? O segundo tipo de hedge é o hedge de fluxo de caixa. Tá bom? Então, qual é a lógica do hedge de fluxo de caixa? É o hedge de uma exposição à variabilidade no fluxo de caixa, atribuível a determinado risco específico, associado com um ativo ou passivo ou uma transação altamente provável que possa afetar o resultado da entidade. A finalidade é diferir o ganho ou a perda do instrumento para o período ou períodos em que os fluxos de caixa futuros esperados protegidos afetam o resultado, de maneira que o reconhecimento da relação entre o instrumento e o item protegido atenda ao regime de competência. Bom,
texto está longo, o texto da norma, mas vamos ver como é que isso dá na prática, e você vai perceber como isso aqui vai ficar bem simples, tá? As transações futuras que resultem em instrumentos patrimoniais que serão contabilizados pelo valor justo não pode ser objeto de contabilização como hedge de fluxo de caixa, tá bom? Então, se já está pelo valor justo, óbvio que ela não será objeto de hedge de fluxo de caixa, já é o valor justo, tá bom? Então, ele vai se aplicar sempre a essa lógica de algo que não seja no futuro, assim, por exemplo, um valor de... Se você, quando você for comprar, já vai pagar lá o valor justo, então não tem o que proteger. Já tá correto, tá bom? Exemplos. Exemplos de itens que podem ser objeto de hedge de fluxo de caixa são passivos pós-fixados, como uma dívida pós-fixada no DI, tá bom? Então, assim, por exemplo, eu tenho uma dívida que eu vou pagar 150% do DI, que é a taxa do mercado interbancário. Aí, o que é que vai acontecer? Quanto é que vai dar o DI? Não sei. Você quer correr esse risco? Não. Então, pega um derivativo e se protege desse risco. E são hedges de fluxo de caixa. Porque lá na frente, sempre que eu não estou falando de valor justo, lá na frente você vai pagar essa dívida e você não sabe quanto é que vai pagar. E não é uma coisa de valor justo. É uma questão de, simplesmente, o DI existiu. Tá bom? É a atualização da dívida. Tá bom? Ativos pós-fixados, como LFT ou uma debênture pós-fixada no IPCA, perceba que aqui o tempo todo a gente está dizendo, algo que pode acontecer, tem uma flutuação. Transações futuras altamente prováveis, como compra ou venda futura de commodities sujeita à exposição de variação de preço, ou a captação de recursos decorrentes da emissão altamente provável de um título de dívida prefixado. Tudo isso aqui são exemplos. Vamos lá para os casos. Lógica da contabilização. Primeiro caso, o item protegido é a variabilidade de fluxo de caixa atribuível a um risco associado a um ativo ou passivo reconhecido? Ou seja, já existe aquele ativo ou passivo? Se já tiver um ativo ou um passivo, é isso que você está produzindo no fluxo de caixa, quando você fizer a contabilidade de hedge, o que é que você vai pegar? A parcela do ajuste a valor justo, que seja efetiva, eu vou registrar lá nos outros resultados abrangentes. Instrumento de hedge, digamos o derivativo. Vamos partir do pressuposto que o derivativo seja efetivo, no todo. Eu pego, registro nos outros resultados abrangentes. E quando o fluxo, a variação lá do DI ou de outra coisa, daquele ativo reconhecido, for afetar o resultado, aí você vai afetar os outros resultados abrangentes também. Você vai tirar, reclassificar lá para o resultado. Então, por exemplo, vai ter um momento em que aquele efeito vai aparecer naquele ativo ou passivo, e aí o outro vai ser reclassificado esses valores dos outros resultados abrangentes. Agora, se o item protegido não é um ativo ou passivo ainda, é uma transação futura altamente provável, nesse caso, o instrumento de hedge, a parcela do ajuste a valor justo, determinado como efetiva, vai ser registrado nos outros resultados abrangentes. Mas ele fica nos outros resultados abrangentes, que é lá no PL, mas ele vai ser transferido para o resultado. Quando? Se a transação resultar em ativo ou passivo não financeiro ou compromisso firme mensurado a valor justo, o valor deve ser transferido para o ativo. Não vai para o resultado, vai para o ativo. Porque se a transação resultar em ativo ou passivo não financeiro ou em compromisso mensurado a valor justo, ele vai ser mensurado vai ser registrado nesse ativo. E em outras situações, deve ser transferido para o resultado nos períodos em que os fluxos protegidos afetam o resultado. Vamos ver como é que se dá o exemplo.
outra vez, vamos contar uma historinha. No dia 1º de julho, o Conselho de Administração da companhia TPT decidiu aprovar um plano de expansão do parque industrial para os próximos anos. Um dos principais gastos nesse novo investimento é um conjunto de equipamentos que serão importados. Então, no dia 1º de julho, vai ampliar o parque industrial aqui, a planta industrial. E a gente vai comprar máquinas tais. Essas máquinas custam quanto? 2 milhões de reais. Desculpa, 2 milhões de dólares. Aqui tá reais, desculpa, aqui. Dois milhões de dólares. 2 milhões de dólares. A previsão da aquisição é para 31 de julho, 31 de dezembro do final do ano, daqui a 6 meses. Em 1/7, o dólar está cotado a R$6 por dólar. Dia 31 de dezembro, você vai comprar quanto? Máquinas equivalentes a 2 milhões de dólares. Hoje, 2 milhões de dólares dá 12 milhões de reais. 12 milhões de reais. Mas quanto é que você vai desembolsar em 31 de dezembro de X1? Não sei. Depende de quanto tiver o dólar. De forma a evitar que variações na cotação do dólar possam comprometer a viabilidade do investimento, porque se o dólar subir muito, se o dólar sair de 6 para 8, caramba, vai aumentar em 1/3. Será que vale a pena comprar aquela máquina? Porque eu vou explorar em reais. Você está com esse receio, né? De forma a evitar que variações na cotação do dólar possam comprometer a viabilidade do investimento, a TPT entra em uma posição comprada no mercado futuro de dólar com valor nocional de 12 milhões de reais. Então, ela vai entrar com valor nocional de 12 milhões de reais. Tá bom? Então, vai fazer um derivativo. O valor justo do contrato no momento da contratação também é zero, igual ao outro, tá bom? A TPT arca com custo também de 5 mil, igual ao outro. E a decisão mais importante, a TPT opta por aplicar a contabilidade de hedge a essa operação, para evitar distorções nas demonstrações financeiras. Em 31/12 de X1, a cotação do dólar estava em 5,50 e o contrato no mercado futuro tinha gerado, em termos líquidos, ajuste positivo para a TPT de 985 mil reais, né? Nessa data, foi liquidado o derivativo e adquiridos equipamentos pelos 2 milhões de dólares. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente faz isso. 1º de julho. 1º de julho, você, nesse caso, você não adquiriu um ativo, você só tem a transação altamente provável, você vai comprar essa máquina pelos 2 milhões de dólares em dezembro. Pelos 2 milhões de dólares em dezembro. Então, despesa financeira, você só tem a contratação de derivativo, os 5 mil reais, né? Você teve aquela despesa. Isso aqui, o valor justo naquela data ali, na data da contratação é neutro. Então, digamos que a expectativa é que em dezembro o dólar chegue exatamente aos R$6, e aí o valor justo está neutralizado, mas lá no vencimento chegou a 5,50, né? Bom, o que aconteceu em 31 de dezembro? 31 de dezembro, a primeira coisa, efeito do hedge account, né? Efeito hedge account. É um hedge de fluxo de caixa, todo o efeito do hedge de fluxo de caixa, ele vai para o patrimônio líquido, ajuste de avaliação patrimonial, hedge de fluxo de caixa. Outros resultados abrangentes, ficou lá no PL. E eu tenho um derivativo a pagar. Ele é derivativo a pagar, por quê, pessoal? Porque nesse caso, assim, por exemplo, eu contratei, assim, por exemplo, os R$6 e ele está a 5. Ele está a 5,50, né? Ele está a 5,50. Então, nesse caso, esse derivativo pagar até aquela mesma questão que a gente falou ainda há pouco sobre que no futuro esse valor não fica acumulado, não dá 985, porque ele vai liquidando diariamente, né, na bolsa, mas é que fica só para deixar claro todo o fluxo que aconteceu em termos líquidos.
E no dia 31 de dezembro, ele vai adquirir a máquina e vai encerrar o hedge account, né? Então, o que é que vai acontecer, pessoal? A máquina, quanto foi que ele pagou nessa máquina? 11 milhões de reais. 2 milhões vezes 5,50. 2 milhões vezes 5,50. Isso é o que você tem que pagar ao fornecedor lá. O equivalente a 2 milhões de dólares. A 5,50. E aquele RED, aquele ajuste de avaliação lá do RED, que está lá no PL, ele vai ser reclassificado. E aqui ele vem somando a máquina. Então, é como se você tivesse adquirido essa máquina por 11 milhões 985. Ele vem para o valor do ativo. Ele vem para o valor do ativo. Então, 11 milhões 985. Então, é como se eu tivesse adquirido essa máquina. Lembra que quando eu decidi comprar, era 12 milhões? É como se eu tivesse comprado pelos menos de 12 milhões. Nesse caso, a, como o dólar caiu, foi de 6 para 5,50, se eu não tivesse feito o hedge, tinha sido melhor para mim. Tinha sido melhor para mim. Mas, e se o dólar tivesse subido? Se o dólar tivesse ido para 7? Se o dólar tivesse ido para 7, eu teria tido uma perda de 2 milhões, né? Próximo dos 2 milhões, né? Que é 1 milhão de dólares vezes. Não, 2 milhões de dólares vezes R$ 1 na cotação. Daria 2 milhões de reais. Então, eu teria um efeito de 2 milhões de reais. E aí, ao invés de comprar a máquina por 12, eu estaria comprando a máquina por 14. Aí, nesse caso, o RED faria exatamente o inverso. Ajustava o valor da máquina para 12. Percebeu assim? Porque quando você faz RED, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ele pode ir para um lado ou para o outro. Vamos ver como é que isso vai aparecer naquelas informações consolidadas. Olha só. Se você não tivesse feito nada, não tivesse contratado um derivativo, a sua máquina teria sido quanto? 11 milhões. 11 milhões. Adquirir a máquina por 11 milhões e teria registrado ali pronto. Agora, como você fez um hedge, então você teve uma perda no derivativo. Vou colocar aqui, ó, 985 negativo. Você registrou a máquina. Se você tivesse feito simplesmente o derivativo, mas não tivesse feito o hedge, você teria simplesmente feito. Vou estar aqui. Então, você teria feito assim, ó, adquiri uma máquina por 11 milhões e perdi 985 no derivativo. E aí, bom, a perda apareceu aqui agora. Agora, se você fez o hedge contábil, assim, a máquina, o custo de aquisição da máquina é os 11 milhões. Você fez aquele ajuste de hedge de 985, é como se você tivesse adquirido a máquina por 11,985. E é esse valor que vai ser depreciado. E no resultado, eu tive uma perda de hedge de fluxo de caixa, tá bom? Eu tive uma perda de hedge de fluxo de caixa de 985 e depois eu tirei do resultado abrangente e levei lá para o ativo. E aqui, ó, o meu resultado ele ficou zerado. O meu resultado ficou zerado. Lembra do outro exemplo que ele ficou, ainda tinha um vencimento ainda para 6 meses? Ele tem um valorzinho ainda, né? Mas perceba que nesse caso, quando você faz o hedge contábil, você tem a proteção econômica e o hedge contábil espelha exatamente aquilo que aconteceu. Ele vai espelhando exatamente aquilo que aconteceu. Tá bom? Então,
esse aqui é o tratamento se você fizer um hedge de fluxo de caixa. Terceiro tipo de hedge, o hedge de investimento no exterior. Como eu falei, o hedge de investimento no exterior é aquele hedge em que eu tenho uma coligada ou controlada no exterior, tá bom? E lá ele tem o que a gente chama de uma moeda funcional diferente do real. Ele prepara suas demonstrações em dólar ou em euro. Mas quando eu for apurar a equivalência patrimonial aqui, eu tenho que saber quanto é que é aquele investimento em reais. Ele tem que fazer a conversão de demonstração financeira. E quando ele faz a conversão de demonstrações financeiras, como ativos e passivos têm valores diferentes, vai gerar uma diferença de ajuste de variação cambial na conversão das demonstrações. Essa conversão ela é registrada no PL. Ela é registrada no PL, conversão de demonstração de investimento no exterior. Então, ela vai aparecer lá no PL, vai aparecer esse resultado lá no PL. Então, sempre que eu tenho investimento no exterior, moeda funcional diferente do real, eu estou sujeito a ganhos ou perdas decorrente desse patrimônio que eu tenho lá fora, exposto em outra moeda. Por exemplo, eu tenho uma empresa lá fora que vale $1 milhão. Se o dólar tiver a 5, ela vale R$ 5 milhões. Se o dólar tiver a 6, ela vale R$ 6 milhões. Ano passado, ela valia 5 milhões de reais. Esse ano vale 6 milhões de reais. Tem uma diferença de 1 milhão aqui. Mas continua sendo equivalente a $1 milhão. Eu tive um ganho lá fora? Não. Continua sendo o mesmo investimento. A mesma riqueza, 1 milhão. Mas em reais eu tenho um valor diferente. Por quê? Porque o dólar mudou. Essa variação, ela é registrada no PL. Isso aqui diz IAS 21, CPC 02. É isso que eu tenho que proteger. É isso que eu tenho que proteger. Eu tenho que proteger, nesse caso, eu posso proteger o seguinte, porque o meu patrimônio aqui, o meu PL, vai ficar aumentando ou diminuindo em função dessa variação cambial. E eu posso tentar me proteger disso. Eu posso adotar que isso é muito importante, eu não quero que o meu PL fique subindo e descendo, meus ativos descendo em função desse tipo de situação. Então, eu posso fazer um hedge, que altera o meu PL, altera o meu ativo. Quando eu faço a consolidação, altera tudo. E eu quero fazer uma proteção. Para que a minha demonstração no Brasil não fique sujeito a flutuações que são enganosas. Elas são simplesmente decorrentes de variação cambial e não de que aquele negócio está ganhando ou perdendo dinheiro. Tá bom? Então, eu posso buscar essa proteção. Também pode ser considerados como parte do investimento no exterior itens monetários que sejam contabilizados com base no investimento líquido, né? Transações que podem ocorrer entre a controladora e a controlada no exterior e a controladora, que seja aumento de investimento, redução de investimento, coisa desse tipo, e situações caracterizadas pelas transferências de longo prazo, né, como uma prazo de liquidação. Mas isso são exceções. O foco central geralmente, você protege o PL da investida no exterior, é suficiente para proteger essa variação. Bom, como é que se dá a relação? Né? Outra vez, a gente volta para aquele fluxozinho das perguntas. Então, o item protegido no exterior, com diferenças entre as moedas funcionais da investida, o item protegido é investimento no exterior e a moeda funcional é diferente entre a minha moeda funcional aqui é real, a moeda funcional lá é dólar. Acontece isso? Se sim, como é que eu vou fazer? Item objeto de hedge. O que é o item objeto de hedge? É a variação cambial apurada na conversão das demonstrações. Lembra que eu falei? Lá IAS 21, CPC 02. Onde é que eu vou registrar isso? Existe no PL. O instrumento de hedge, um derivativo qualquer, né? Por simplificação. A parcela das variações dos instrumentos em moeda estrangeira ou derivativos, determinada como efetivo, aí eu não estou trazendo o valor o derivativo como todo. A parcela referente à variação da moeda estrangeira, ele também vai para o PL. Pronto. O item objeto de hedge está no PL e o instrumento está no PL.
vai para o resultado em algum momento somente na venda total ou parcial da participação societária da investida. Enquanto ele não vender, enquanto aquele investimento continuar meu, esses valores vão ficar no PL. Vai simplesmente acumulando lá no PL. Se eu suspender a contabilidade de hedge, o que já estava fica lá. A suspender, lá na frente eu volto a fazer. Os novos valores vão acumulando lá também. Tá bom? Então, essa é a lógica. Bom, se a resposta a isso tudo, por exemplo, se não for investimento no exterior e a moeda funcional não for diferente da moeda local aqui, então não se aplica o hedge de investimento no exterior. Hedge de investimento no exterior só se aplica a investimentos em controladas ou coligadas com moeda funcional diferente do real. Tá bom? Vamos para o exemplo, para deixar mais claro. A companhia TPT adquiriu investimento em uma subsidiária no exterior no valor de 10 milhões de dólares na data de 31 de dezembro de X1. Então, adquiriu lá. Quando a cotação do dólar estava em 5,50. A moeda funcional dessa subsidiária no exterior é o dólar americano. De forma a mitigar os efeitos da variação cambial nas demonstrações financeiras, a TPT assume posição vendida em dólar, em derivativos, no valor nocional de 55 milhões de reais, que é os 5,50 vezes os 10, né? Nessa operação, a TPT arca com custo de 7.500. E aí é sempre a sentença mais importante, a TPT opta por aplicar a contabilidade de hedge, ela não é obrigada, é uma opção, tá bom? Para evitar distorções nas demonstrações financeiras. Em 31 de 12 de X2, a cotação do dólar estava em 6 e a cotação no mercado futuro tinha gerado, em termos líquidos, ajustes negativos para a TPT de 5 milhões e 13 mil. Tá bom? Quando você foi fazer, por exemplo, esse aqui era o derivativo. E quando você foi fazer a conversão das demonstrações, foi apurado o efeito da variação cambial de 4.988. Então, basicamente, o que se está protegendo são isso aqui. Os 4.988 você teria de qualquer jeito. Os 5,13 você só tem porque você fez o derivativo. E a forma como ele vai ser tratado depende da decisão de fazer ou não o hedge account. Tá bom? Então, vamos ver como é que isso se daria na prática. 31 de 12 de X1. Contratação do hedge. Tá, 7.500 lá. 31 de 12 de X2. 31 de 12 de X2. Primeira coisa, conversão de demonstração. A conversão de demonstração, atualizei o valor do investimento, 4.988, 4.988, porque no investimento, pessoal, ele foi o resultado da equivalência patrimonial decorrente que apurou do lucro, né? E o restante é essa conversão, esse ajuste é a variação cambial na conversão, 4.988. O resultado da equivalência patrimonial ele jogou no resultado. A variação cambial ele jogou no PL. Ajuste de avaliação patrimonial, jogou lá no PL. É só sobre isso que a gente está falando, tá bom? O resultado da equivalência patrimonial mesmo foi para o resultado normal. Bom, isso, o primeiro efeito, que é o efeito da variação cambial. É esse valor aqui que eu estou protegendo. É esse valor aqui que eu estou protegendo. O que é que ele está dizendo? É que, por exemplo, como o dólar, que era 5,50, foi para 6, ele ganhou. Ele ganhou dinheiro simplesmente, não porque o investimento lá deu lucro, o resultado positivo ou negativo. Não interessa. Ele ganhou simplesmente pelo fato de lá estar em dólar e o dólar aqui ter aumentado em relação ao real. Era 5,50, passou a ser 6. Esse é o ganho disso. Tá bom? Não dá exatamente os 5 milhões travado, por quê? Porque tem ativos que vão sendo vendidos, o valor não fica reto ao longo do tempo, tem flutuações. Deu 4.988. Segunda ponto. Agora o hedge. Agora o hedge. Você fez esse derivativo. O derivativo você travou
os 5,50. Como lá fora você tem um investimento que já vai te dar, que você fez investimento assim. Aqui você assumiu uma posição vendida. Aí é o seguinte, como o dólar subiu, você perdeu. Você perdeu, e aí a contrapartida, a perda, esse ajuste do hedge de investimento no exterior, está aqui, ó, o débito, né? Estou reduzindo o PL lá do ajuste de avaliação patrimonial, hedge de investimento no exterior, 5,13, um derivativo a pagar. Lembrando sempre que o derivativo a pagar, se é futuro, tem liquidação diária, então não vai acumular esse valor aqui como a gente está fazendo, tá bom? Só para deixar claro. Mas vamos ver como é que isso vai aparecer naquela tabela consolidada, que vai ficar mais claros os efeitos. Então, é o seguinte. Bom, primeira possibilidade. Aqui você tem simplesmente um investimento no exterior e você não procura proteção. Então, tem equivalência patrimonial? Tem, mas eu não divulguei aqui. ND não divulgado. Então, aconteça o que acontecer aqui, tá? Se você não fez o derivativo, como o dólar subiu, você ganhou de variação cambial lá no investimento 4.988. E isso você jogou lá nos outros resultados abrangentes. Pronto. Posso fazer isso? Pode. Normal. Quando eu pegar o meu resultado abrangente, tem um ganho de 5 milhões. E pronto. Poderia ser uma perda, né? Ah, e se eu tivesse uma perda, será que poderia até inverter o meu PL, ou consumir o meu PL, ou passar a ser visto como uma entidade de maior risco? É por isso que as entidades fazem proteção. Que é o que está na segunda coluna. Na segunda coluna ele faz a proteção, é o hedge econômico. Não faz contabilidade de hedge, mas ele faz o hedge econômico. Ele firmou o derivativo, contratou o derivativo. Contratou o derivativo, variação cambial de 4.988, 4.988, outros resultados abrangentes lá dos 4.988, e o derivativo ele perdeu, gerou um passivo lá que ele vai pagar, e aqui ele está uma perda. O meu lucro líquido sofreu 5 milhões e 13. Perdi 5 milhões e 13 no meu lucro líquido, que é o resultado, e ganhei quase 5 milhões, que é os 4.988, nos outros resultados abrangentes. Quando eu pegar o meu resultado abrangente final, ele está praticamente neutralizado, mas o meu lucro líquido sofreu uma perda violenta. Perdi no lucro líquido, ganhei nos outros resultados abrangentes. Se as pessoas olharem só para o lucro líquido, tem uma perda violentíssima. E se fosse a primeira situação, eu não fiz nada, o meu lucro líquido não aconteceu nada, mas o meu resultado abrangente gerou um ganho muito grande, que poderia ser uma perda muito grande também. Agora, se eu fizer o hedge contábil, meu resultado não entra nada. Ele diz, não aconteceu nada com o seu resultado. E no meu resultado abrangente, que está registrado lá no PL, ganhei 4.988 com variação cambial de investimento no exterior. E perdi 5 milhões e 13 mil no hedge. Na realidade, pessoal, é como se eu tivesse neutralizado os dois, dá 25 mil aqui negativo, que poderia ser 25 mil positivo, dependendo se o dólar sobe ou se o dólar cai. E aqui eu estou totalmente protegido e o meu resultado está totalmente tranquilo também. Ele não sofre os efeitos dessa exposição que eu tenho no exterior nesse investimento em variação cambial. Tá bom? E aí o hedge, a contabilidade de hedge me protege e os resultados ficam claramente consistentes. Bom, pessoal, com isso, a gente já passou. Com isso, a gente termina essa parte aqui de contabilidade de hedge, o hedge accounting, né? Lembrança do Dr. Sócrates, mais espetacular jogador da história do Corinthians. E nas aulas presenciais, a gente vai discutir exercícios para a gente consolidar mais essa prática contábil, essa metodologia. Eu sei que vai ser novidade para boa parte da turma, o que é normal, tá bom?
que a gente tem que discutir é como a gente vai lidar na parte desses exercícios, tá? Para a gente consolidar esse conhecimento. Então, até mais, até a próxima, pessoal.